Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem comigo a palavra de Deus, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Mas hoje eu gostaria de meditar nesse texto em que é a ceia literal. Não é uma revelação que Deus deu a alguém para fazer como deveria ser feito, mas é a ceia literal. É a última ceia que Jesus participa com os seus discípulos. Diga-se de passagem, a ceia judaica, né? Porque a ceia seguinte, Jesus já não estava mais vivo. A representatividade do pão e do sangue já revela aquele Jesus que morreu na cruz por você e por mim. Mas aqui é a última ceia, ainda no estilo judaico, ou quase judaico, né? Não havia sacrifício de animais, mas havia todo um simbolismo ministrado por Jesus Cristo. E eu quero falar um pouquinho sobre esta ceia com os irmãos, meditando nessas palavras do doutor, médico, evangelista Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. A primeira grande verdade que nós vemos aqui é que a ceia simboliza o quê? A Páscoa. Né? A Páscoa, o que é a Páscoa? A Páscoa é a celebração do povo judeu saindo da escravidão egípcia com destino à terra da promessa. A palavra Páscoa no hebraico, Pesach, que é passagem, quando o povo sai do Egito e é levado, guiado por Moisés em direção à terra da promessa. Né? No fim, Moisés acabou não levando o povo na terra da promessa, porque ele morre antes. Josué cumpre esta parte. Mas enfim, a Páscoa é o simbolismo, aqui nos dias de Jesus, a celebração do grande advento libertador que Deus fez na vida do seu povo. A Páscoa simboliza a libertação do povo judeu da escravidão egípcia para uma vida agora onde Deus, eles seriam guiados por Deus, não mais são guiados por um rei pagão, por um rei humano, mas agora totalmente liderado pelo próprio Deus, através dos seus homens, no caso, naqueles dias, Moisés. A Páscoa era celebrada, então, por meio de sacrifício. E o que acontece na Páscoa, na primeira Páscoa, na Páscoa introdutória, na Páscoa original? O que acontece na Páscoa? Quando o povo judeu estava escravo no Egito, Deus enviou Moisés para libertar esse povo. O faraó resistiu à libertação desse povo. Então, Deus disse: se você não libertar o povo, eu vou enviar pragas sobre esse povo, sobre o povo egípcio. E Moisés, ele cede, volta atrás, cede, volta atrás, cede, volta atrás, até que 9 pragas são manifestas. E pela última vez Deus fala: você não vai libertar o meu povo? Não, não vou libertar. Então, Deus envia a 10ª praga, onde os primogênitos egípcios morreriam, de animais e de seres humanos. Mas para que o povo judeu não sofresse consequências dessa praga, Deus traz um sinal. Deus diz ao povo judeu: olha, vocês vão fazer sacrifício de animais, e há toda uma orientação específica acerca desse sacrifício, tamanho dos animais, tamanho da família, o sacrifício tem que ser feito com as pessoas em pé, enfim. Depois os irmãos podem ver isso lá em Êxodo. Mas vocês vão fazer sacrifícios de animais, e com o sangue desses animais vocês vão aspergir os umbrais das portas. A gente fala de batente das portas. Na verdade, naqueles dias não existia um batente, né? Mas eram os umbrais, era a lateral da porta, da entrada, né? A quina da entrada. Vocês vão aspergir esses umbrais com o sangue do sacrifício. E quando o anjo da morte passar sobre o Egito para cumprir a 10ª praga, na casa onde o sangue estiver aspergido, ele não adentrará, e portanto o primogênito daquela casa não morrerá. Não morrerá. E assim aconteceu. Fizeram os seus sacrifícios, fizeram as suas celebrações,
respeitando as orientações divinas, aspergiram sangue nos umbrais, e quando o anjo da morte veio, apenas os primogênitos egípcios e os primogênitos dos animais dos egípcios é que morreram. Cumpriu-se então a 10ª praga. Deus livrou o seu povo do juízo, da morte dos primogênitos. Ali foi instituída a Páscoa do Senhor. O faraó, abatido, entristecido, revoltado, temeroso com toda aquela situação, afinal seu filho havia morrido, ele então liberta o povo judeu, autoriza o povo judeu a sair com destino à terra da promessa, e mais do que isso, dá bens, dá utensílios para que esse povo pudesse levar consigo, e o povo então sai liberto do Egito com destino à terra da promessa. Depois o faraó volta atrás novamente e persegue este povo, mas aí seria tarde demais. O povo já estava atravessando o Mar Vermelho que se abriu, e quando os soldados egípcios adentram ao mar aberto para perseguir e alcançar o exército de Israel, ou melhor, o povo de Israel, as águas se voltam, se fecham, o mar se fecha e aqueles homens morrem afogados. Historiadores já encontraram nas profundezas do Mar Vermelho, resquícios, pedaços de bigas, aquelas carroças onde uma pessoa só, rodas de bigas, muitas delas nessas regiões aí, onde o mar se abrir e depois o mar se fechar. Enfim, a Páscoa do Senhor aconteceu. Então, Jesus, quando ele ministra, quando ele busca participar da ceia do Senhor, ele faz em dia de celebração da Páscoa, em dia que os judeus lá em Jerusalém estavam celebrando toda essa história de libertação, de saída da escravidão egípcia em direção à terra da promessa, de não mais estarem sob o governo de um rei pagão, de um faraó, mas agora estarem sob a liderança de Deus. A Páscoa estava sendo celebrada e Jesus faz questão de celebrar essa Páscoa e morrer em tempo de celebração de Páscoa em Jerusalém. Então, a ceia, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Culturalmente, no mundo ocidental, nós celebramos a Páscoa uma vez por ano. Culturalmente, mas na grande verdade, todas as vezes, todos os meses que nós ministramos a ceia, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor, aquilo que Deus fez pelo seu povo e agora Jesus faz por nós. Se Deus libertou o povo da escravidão egípcia, através de Jesus, Deus nos libertou da escravidão do pecado. Se antes nós éramos governados pela influência das trevas, porque o diabo tinha poder e facilidade para agir na sua e na minha vida, agora nós somos liderados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do Cordeiro Pascal. Jesus se dispõe a ser esse sacrifício. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele se faz como o Cordeiro Pascal. O mesmo animal que era sacrificado lá no Antigo Testamento para a remissão dos pecados do judeu, agora ele se faz desse animal na cruz do Calvário. A diferença de Jesus é que esse sacrifício é por toda a vida, ele é completo. O judeu, uma vez por ano, através dos sacerdotes e de um sumo sacerdote, tinha que fazer os seus rituais de sacrifício para ter os seus pecados remidos. Através de Jesus, não. Uma vez somente, você crendo em Jesus e tendo Jesus como Senhor da sua vida, toda a herança espiritual em que os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário, recai sobre você. Não precisamos todos os anos irmos a Jerusalém e fazermos esse sacrifício. Jesus se fez definitivamente o Cordeiro Pascal nas nossas vidas. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa. Jesus participa da Páscoa, da última ceia, com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e ele diz para Pedro e João: vão preparar a Páscoa que nós vamos celebrar. Diga: a Páscoa
tem de ser preparada. Nós não podemos participar da Páscoa caindo de paraquedas. Mas nós precisamos participar da Páscoa ou da ceia de uma forma consciente naquilo que nós estamos fazendo. Consciente. Com propósito. Hoje eu vim à igreja para cultuar a Deus, para receber da palavra de Deus e para renovar os meus votos ao Senhor, de tal maneira que eu quero que Jesus continue sendo o Senhor da minha vida. Ou se eu nunca o fiz, pela primeira vez eu vou participar da ceia no propósito que eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida. E atendendo às condições que a Bíblia nos ensina. Para que os judeus participassem da Páscoa, os animais tinham que ser perfeitos ou atender uma série de critérios. Eu me lembro em 2012, primeira vez que estive em Israel, houve um murmúrio lá de que dias antes os judeus tinham descoberto um animal, um bezerro vermelho, perfeito, sem pelo, sem pelagem, que não fosse vermelha. E aí estava se falando lá em Jerusalém, em Israel, de que alguma coisa estava acontecendo, porque somente poderia ser sacrificado no templo animais perfeitos, e se encontrar um bezerro perfeito, poderia ser um sinal de que muito em breve o templo de Salomão seria restaurado e os sacrifícios voltariam a acontecer. Eles criam animais da raça Red Angus e outras raças europeias que tenham a pelagem vermelha, porque eles entendem que essa era a condição, né, o atender das características, ou animais próximos a essas raças europeias, mas com pelagem vermelha. E depois de alguns dias descobriram que naquele bezerro que havia chamado a atenção dos judeus, havia pelo branco. Então, descartaram aquela possibilidade, porque então aquele bezerro foi considerado um bezerro imperfeito. Imperfeito. Mas Jesus disse para Pedro e João: vão e preparem a Páscoa. A ceia tem de ser preparada. Preparada aqui na mente, preparada no meu coração, preparada de tal maneira que quando eu participo da ceia, eu participe voluntariamente e desejoso em renovar os meus votos com Jesus. A ceia tem de acontecer com um propósito. Quantas pessoas hoje não dão mais importância para a ceia? Querido, a ceia é um dos dois grandes sacramentos, ordens divinas, às quais nós devemos nos submeter: batismo e ceia. Não há opção para o cristão: vou ou não vou ser batizado, vou ou não participar da ceia. Não, é uma ordem divina. Se você é cristão, você precisa entender a importância de entregar a sua vida para Cristo e viver integralmente para Ele, assumir isso publicamente, que é a simbologia do batismo, e participar da ceia, que é a simbologia da renovação e de trazer Jesus em sua vida. Comer do pão é comer do corpo, beber do vinho é beber do sangue. Diga: a ceia não me traz a simbologia de espectador, mas na ceia eu sou participante. Você pode louvar a Deus por isso? Jesus não parte o pão, come o pão, bebe o vinho e diz: olha, um dia vocês vão fazer isso. Não, Jesus faz o que? Ele divide isso com os seus, e todos eles o fazem. Porque nós devemos ser participantes. Não seja espectador de um culto. Não seja espectador de uma reunião de oração, não seja espectador dos louvores, seja participante. Deus não quer espectadores, Deus quer participantes. Deus não quer admiradores, Deus quer discípulos. Quantos seguiam a Jesus, mas não eram discípulos de Jesus? Diga: admirar a Deus não é suficiente. Qual que é a diferença de quem tem uma vida com Deus e quem admira Deus? Diga: intimidade, autoridade, poder, certeza divina, convicção. As experiências que você e eu temos com Deus, ninguém tira da gente. Pode falar o que for, pode dizer o que quiser, ninguém tira
da gente. Eu vivi essa experiência. Eu conheço um Deus de graça, eu conheço um Deus de amor, eu conheço um Deus que perdoa, eu conheço um Deus que transformou a minha história, eu conheço um Deus que me ouve, eu conheço um Deus que me revela. Ninguém tira isso da gente. Mas quando a gente é apenas admirador de Deus, a gente não tem experiência com o Senhor. Preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar. Diga: Jesus dá sinal de como haveria de acontecer e onde acontecer a ceia. Irmãos, Deus é repleto de sinais no nosso relacionamento com Ele. Eu tenho conversado com a Raquel. A Raquel é esposa do nosso querido coronel Marcelo, que frequenta a igreja. E ela é professora de Libras, uma sumidade em Libras. E nós temos conversado para desenvolvermos projeto de Libras na igreja, inclusive dar aula de Libras na igreja. Está tudo mais ou menos alinhado. E quando você conversa com a Raquel, ou quando ela conversa com as pessoas que não conseguem ouvir, ela conversa por sinais. E outro dia ela estava dizendo, não me recordo em que evento que ela estava, ela disse: pastor, que absurdo. A pessoa estava enganando os surdos, fazendo sinais que não existiam, tudo errado. Eu fiquei inconformada, porque eu entendia e interpretava os sinais, eu via que estava tudo errado. Para que os surdos possam entender o que está acontecendo, eles fazem a interpretação dos sinais. Eu não sei, a Sônia sabe fazer sinal, sabe, Sônia? Você fez 1 ano, filha? Né? Como que fala Jesus é bom? Você está enrolando, Sônia. Tem que treinar, é verdade. Que nem inglês, né, filha? Inglês tem que treinar também, né? Como que você vai entender os sinais? Interpretando, conhecendo. Deus, entre tantas maneiras de Ele falar com você e comigo, Deus usa sinais. Pega o livro de Apocalipse. Nos dias de hoje, Deus usa sinais. Quantas revelações Deus nos dá. Acabei de trazer para os irmãos, compartilhar uma revelação que Deus me deu, os olhos vendados e alguém desfazendo o nó. Nós precisamos buscar a intimidade com o Espírito Santo para que nós possamos entender sinais, interpretar uma das maneiras de Deus falar conosco. Eu tenho certeza absoluta que muitas coisas Deus tem falado com você por meio de sinais, mas se você não estiver atento ao que está acontecendo, você não vai compreender. Um grande sinal do Antigo Testamento era o tocar da trombeta. 7 vezes a trombeta era tocada no Antigo Testamento. O povo era nômade, o povo vivia no deserto, o povo tinha seu acampamento e de repente Deus designava o povo a sair daquele acampamento, a levantar acampamento e prosseguir em direção à terra da promessa. Então tocava-se uma trombeta e as pessoas diziam: ei, chegou a hora, mulher, prepara as coisas, prepara as crianças. Falava para os funcionários, para os servos: pega os animais, arrebanha os animais, que vai chegar a hora da gente partir. Tocava a segunda trombeta: ei, vamos lá, vamos agilizando, gente. Vai chegar a hora que a gente vai ter que levantar acampamento. A terceira, a quarta. Quando tocava-se a 7ª trombeta, Moisés liderava o povo e levava o povo, e quem ficasse para trás ficou. Mas os sinais eram apresentados, interpretados. Eles sabiam que a trombeta era um sinal de que estava na hora de partir. A Bíblia diz que profeticamente, escatologicamente,
Deus tocará trombetas à humanidade para dizer o tempo da sua volta, para dizer o tempo do cumprimento das coisas do final dos tempos. As trombetas estão sendo tocadas. E nós precisamos estar atentos. E aqui eu te digo um conselho, meu irmão, com todo o temor a Deus. Não ignore a política. Eu sei que tem crente que tem aversão de política. Tanto política nacional, local, como política mundial. Não ignore, porque Deus historicamente sempre manifestou na vida do seu povo por meio de governos, por meio de política. Quantas vezes Deus derramou juízo no meio do povo através das autoridades, tanto endurecendo como amolecendo o coração de autoridades. Quando o povo se rebelou contra Deus, desobedecendo os profetas, as palavras enviadas por Deus, o que Deus fez? Permitiu que Nabucodonosor tomasse o povo e levasse escravo e ficasse 70 anos na Babilônia. Permitiu que o rei da Síria tomasse o povo cerca de 120, 150 anos antes e tomasse o reino do norte de Israel. Ele foi dissipado, desfeito, governo, política. Quando Neemias é usado por Deus para voltar a Israel, a Jerusalém e restaurar as muralhas, Neemias vai falar com a autoridade política, com o rei. Deus toca no coração do rei Artaxerxes. Olha que nome bonito para o seu filho, Artaxerxes, vem aqui, menino. Deus toca no coração de Artaxerxes, Deus toca no coração da rainha, da esposa de Artaxerxes, da primeira dama. Quando tentaram exterminar os judeus nos dias de Ester, Deus dá sabedoria a Ester para se relacionar com o rei. E através da autoridade do rei, ninguém podia exterminar o povo judeu. Deus usa da política para revelar os seus sinais. Presta atenção no que está por acontecer nos próximos dias na eleição dos Estados Unidos. Donald Trump, apesar de toda a loucura que aquele homem tem, e eu cada vez mais estou admirando os loucos. Cada vez mais estou admirando os loucos. E cada vez mais me decepcionando com os conscientes. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para os homens. Se você olhar para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, para os apóstolos e profetas, você vai ver que a atitude que eles tinham em obedecer a Deus era loucura. E hoje o que a gente mais vê é crente normal. É crente fazendo a política da boa vizinhança. É crente preocupado com o que os outros vão pensar das suas ações proféticas. Se você é um desses crentes, você está fadado a não viver experiências sobrenaturais e grandiosas com Deus. Porque quando você se dispõe a viver experiências com Deus, Deus faz você viver loucuras. Tomar decisões que ninguém compreende. Isso é louco. Presta atenção. O Senhor disse para Pedro e João: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar. Este era o sinal, este era a identificação para os seus, para aqueles que estavam transitando nas ruas de Jerusalém. Aquele era mais um homem com um cântaro na mão. Mas para Pedro e João, que entenderam a revelação de Cristo, o sinal estava ali. Cadê o homem de cântaro? Ele é a resposta, ele é o sinal, ele é o código. Como diz aí o Pablo Marçal, não, o código. Deixa Deus revelar sinais a você, querido. Não podemos ser admiradores de Deus, precisamos ser íntimos de Deus. Atentos. Atentos. Concentrados, compenetrados naquilo que a gente faz. Eu não consigo desenvolver coisas com Deus sem concentração. Eu não consigo, não flui. Não flui. Mas quando você se concentra uma vírgula, diga uma vírgula para Deus,
é um poema. Uma vírgula é uma história, uma vírgula é uma afirmação, uma vírgula pode simbolizar muita coisa. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Temos as fotos aí? Vídeo. Eu quero mostrar para vocês 2 lugares lá em Israel, em Jerusalém, que são considerados possíveis cenáculos, tá? Na verdade, um deles somente é que é o cenáculo, ou possivelmente um deles. Pode ser que tenha um terceiro, mas acredito que seja um desses 2. Mas existem em Israel 2 possibilidades de cenáculo, 2 possibilidades de lugares, historicamente falando, né, perfeitamente passíveis de fazerem parte desse texto, que são conhecidos lá em Israel. Esse é o lugar mais comum. Todo turista que vai para Jerusalém, ele visita esse cenáculo, lugar onde Jesus disse para os seus apóstolos: vão lá, Pedro e João, vão lá, sigam aquele homem, ele vai entrar num lugar e é lá que nós vamos fazer a última ceia. Este lugar aqui, pode apagar as luzes fazendo um favor. Este é o lugar. É uma grande sala que por volta de 1200 foi possuída, dominada, né? Essa região foi dominada, Jerusalém foi dominada pelos muçulmanos, então sofreu algumas alterações arquitetônicas, mas a grosso modo, tudo ainda, grande parte ainda é original. Aí eu pode apagar aqui, por favor, filho. Aí eu só estou com um papel, quando eu vou para Israel, levava, né, nas últimas vezes eu parei de fazer, mas sempre levei papéis com as orações dos irmãos, e onde eu ia, lugares específicos, eu levava aquele papel e eu orava pelos pedidos dos irmãos. Pode passar. Este é o cenáculo, este é o lugar, possivelmente o lugar do qual nós estamos falando aqui nesse texto. Pedro e João foram levados pelo homem com cântaro de água a este lugar, esse piso é original, a este lugar, onde lá eles se reuniram com Jesus, a mesa, a ceia estava posta, preparada, então Jesus vai e ministra a ceia, a última ceia com eles. Pode passar. Pode passar. Esse é um outro lugar, né? De todas as vezes que eu fui para Israel, só fui uma vez nesse lugar e confesso que não me lembro mais aonde é. Não sei como chegar. Já até perguntei para alguns guias, ninguém conhece. Quem nos levou aí foi um guia judeu, filho do primeiro pastor judeu, depois que Israel se tornou Estado, o Davi Levi, ele que nos levou a este lugar. Aí era a casa de Einstein antigamente, tanto que tem uma lojinha lá cheia de coisas de Einstein, pinturas da família de Einstein, né? E neste lugar, acredite também que seja um possível lugar onde o cenáculo aconteceu. Não naquele, mas nesse, tá? Nesse. Pode passar. Aí no último dia que nós estávamos lá, isso acho que foi em 2013, no último dia que nós estávamos lá, tivemos então a celebração de uma ceia para vivenciarmos, né, aquilo que Jesus vivenciou com os seus discípulos, né, simbolicamente falando, participando também de uma grande ceia. Claro que nos dias de Jesus não havia uma mesa, nos dias de Jesus possivelmente eles sentavam no chão, talvez Jesus no meio dessa concentração, ou alguns afirmam na ponta esquerda, mas enfim, né, eles alinhados em um lugar em forma de U, assentados no chão e comendo do pão, bebendo do vinho, né? Não era uma mesa como nós temos hoje dentro da cultura ocidental, esse comum hábito. Pode passar. Esse é um vídeo, só para vocês verem, eu achei esse vídeo na internet, achei interessante. Põe o som fazendo um favor, querido.
No mesmo lugar onde, obrigado, no mesmo lugar onde aconteceu a ceia, 40 dias depois aconteceu o Pentecostes, onde o povo estava reunido. Esse era um lugar de refeição. Cenáculo significa um lugar mais alto de um edifício, mais alto de uma casa, um lugar onde as pessoas na casa fazem refeições. Os discípulos lá estavam reunidos, o Espírito Santo veio e houve todo aquele mover que nós conhecemos como o Pentecostes. Enfim, eles chegaram até o cenáculo. E indo, versículo 13, indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. Diga, as palavras de Jesus se confirmaram. Aqui Jesus deixa claro que aquilo que ele fala, ele cumpre. Confia. Vão lá, Pedro e João, vão lá que está tudo preparado. Vão lá, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água, segue este homem e ele vai levar vocês até o lugar onde nós estaremos ministrando, participando da última ceia. Vai estar tudo preparado, um lugar todo mobiliado, pronto para que a ceia aconteça. Quando nós acreditamos e confiamos no Senhor, Deus nos apronta tudo. Não é isso que ele diz lá em Mateus, para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Se os pássaros têm de comer, se os lírios do campo se vestem melhor do que os grandes reis, que Salomão, porque assim não será com você e comigo. Deus tem cuidado de tudo. Precisamos confiar nas suas palavras, nas suas ordens, nas suas promessas. Chegado a hora, Jesus se pôs à mesa. Diga, Jesus participa da ceia. E hoje? Também. A Bíblia diz que também. Quando dois ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele se faz presente. Jesus participou daquela última ceia fisicamente, mas hoje Jesus participa da nossa ceia espiritualmente. Você pode louvar a Deus por isso? Você crê nisso? Eu não estou falando palavras minhas, eu estou falando palavras divinas. Jesus está conosco na ceia. É uma verdade espiritual. Venha participar da ceia com esse entendimento. Venha participar da ceia como uma obediência a uma ordem de Cristo. Venha participar da ceia preparado para participar. Venha participar da ceia na certeza que Jesus está aqui. Pois é isso que nos ensina a sua palavra. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Quem deve participar da ceia? Os apóstolos. E quem eram os apóstolos? Aqueles que criam. Aqueles que criam. Aqueles que tinham Jesus como Senhor das suas vidas. Aqueles que acreditavam nas verdades espirituais. Aqueles que se arrependiam dos seus pecados, dos seus erros, que confessavam os seus pecados, os seus erros. Aqueles que se sujeitavam aos princípios de Deus. Quem deve participar da ceia? Aquele que crê. Eu tenho dificuldade em ver igrejas hoje, você chega no culto, já entregam na porta da igreja o cálice para você tomar a ceia. Eu tenho dificuldade em entender isso. Porque quem deve participar da ceia é quem está apto, quem teme, quem tem vida com Deus. Eu posso desejar participar, mas será que eu estou apto? Agora eu chego numa igreja e já me coloco um cálice na mão para que eu participe sem saber realmente quem eu sou e se eu estou apto a isso. A Bíblia diz que não devemos participar deste momento indignamente. Pastor, mas quem é você para dizer quem vai e quem não vai? Eu não sou e eu não digo. Eu apenas tenho a minha opinião pessoal. Agora cada um faz o que quiser. Como pastor, eu devo orientar os irmãos de como participar da ceia. Agora, os irmãos fazem da maneira que quiser. Só que a verdade espiritual é uma só. É uma só. Os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu
sofrimento. Eu fico imaginando Jesus em toda essa situação. Olha o amor de Cristo, irmãos. Ele estava prestes a ser traído por Judas Iscariotes, ele estava prestes a ser humilhado vexatoriamente, né, pela sociedade, pela família, na sociedade, na família, né, sendo acusado de algo que ele não praticou, como um bandido, como um criminoso. E ele estava prestes a morrer a morte mais árdua, mais sofredora de todas as mortes. A morte de cruz. Jesus não foi morto com 38 na cabeça. Jesus não foi morto degolado. Jesus não foi morto que perdeu todo o sangue e, portanto, perdeu o sentido e a dor. Jesus foi morto lentamente. E ele sabia que essa seria a sua morte. Mas ele estava lá, amando os seus apóstolos, amando os seus discípulos, com o intuito de ministrar a última ceia e deixar um legado para toda a humanidade do que estava por acontecer. Vamos participar da ceia antes do meu sofrimento. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Que amor divino. Que amor divino. Quantos de nós, para não dizer todos nós, o que faremos nessa hora? Eu não quero ver ninguém. Eu não quero ver ninguém. Ou então, eu quero estar com as pessoas, apenas com as pessoas mais próximas, mais íntimas. Ou então, como todo aquele que é condenado à pena de morte, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos, tem o seu último desejo: eu quero comer um hambúrguer, eu quero comer uma pizza, eu quero comer um pudim de leite condensado cheio de furinho. Jesus não faz nada disso. Antes do seu sofrimento, ele decide: vamos ministrar a ceia, porque eu quero lhes ensinar princípios espirituais para toda a vida. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ele cumpra o reino de Deus. E pegando um cálice, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, Jesus sempre deu graças. Diga: a graça, a gratidão precede milagres. Seja grato. Seja grato. Antes da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus agradece. Antes da ressurreição de Lázaro, Jesus agradece. Quantas e quantas vezes Jesus agradece e o milagre vem. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Seja grato pela vida. Seja grato por aquilo que você tem, seja grato por aquilo que você vive, seja grato pelas oportunidades do seu dia a dia, seja grato. Jesus, dado graças, ele vai e ele diz: peguem e repartam entre vocês. Diga: ceia é momento de comunhão. Ceia é onde nós aprendemos a lição do partir do pão. Jesus não come o pão sozinho, mas ele come o pão junto dos seus. Partam o pão, cada um come um pedaço. Grande simbolismo do cristianismo está aqui, irmãos. Pode estar na cruz, pode estar no batismo, mas também está aqui na ceia. Comunhão. A igreja precisa viver o princípio da comunhão. A igreja não pode ser um lugar de entra e sai de gente. A igreja não pode ser um lugar individualista, onde eu vou para me resolver. Eu posso me resolver, mas eu preciso me fazer instrumento para também resolver a vida dos outros. Como eu me vejo feliz quando atendo uma pessoa no gabinete e vejo essa pessoa sendo transformada.
quer seja como psicanalista, quer seja como pastor, como é gratificante ver pessoas sendo transformadas, você se fazendo útil nas mãos de Deus, porque a comunhão tem esse propósito. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia já dizia, é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta, como um está com frio, o outro esquenta. Ceia é lugar de comunhão, de partir do pão. Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A ceia tem por propósito dizer ao mundo, o reino de Deus é real, ele existe. E hoje ele já está aí. Nos dias de Jesus ele está para vir. Hoje o reino está aí, acessível através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Pastor, o que é o reino de Deus? É tudo que Deus representa. Os milagres, as promessas, os dons, os talentos, as manifestações, tudo que o poder de Deus representa, as manifestações de Deus representa, estão simbolizados no reino. Fazer parte do reino, permitir que o reino faça parte de mim, ter contato com o reino, me faz ter contato com o sobrenatural, com o divino, com o espiritual. Até que venha o reino de Deus. Esse reino já veio, diz a palavra do Senhor. Diga, o reino já veio. O que é quando Deus nos traz uma revelação? O que é quando um milagre acontece? O que é quando uma pessoa, uma entidade espiritual é expulsa de uma pessoa? Da onde vem esse poder? Do reino. É a manifestação do reino de Deus em nossas vidas. Eu te pergunto, de que reino você pertence? De que reino você pertence? Se nós pertencemos ao reino de Deus, nós precisamos trazer trejeitos, sotaques do reino de Deus. Eu me lembro há muitos anos, acho que uns 25 anos, eu estive no Rio Grande do Sul, fiquei alguns dias no Rio Grande do Sul, naquela época ainda era orelhão, olha só que coisa, hein? Orelhão, e eu falava com meu pai no orelhão com sotaque gaúcho, bah pai, bah, só não falava batê, mas era uma linguagem cantada, tem gaúcho aí, cadê o Éder? Tem gaúcho aí, uma linguagem meio cantada, o sotaque, tamanha a influência das pessoas que estão ao nosso redor. Poucos dias de convívio e você já falava um jeito meio cantado conforme aquelas pessoas. O reino nos traz isso. Quantas e quantas vezes alguém diz para você, você é de Piracicaba? Por quê? Porque você fala leite quente, porque você fala porta, porque você fala maverick, porque você fala viras esquerda. É o sotaque, é a característica de que você faz parte de um lugar. Nós precisamos trazer nas nossas vidas o sotaque do reino. E qual é o sotaque do reino? Quais são as evidências, as características? Alguém que gosta de falar de Deus. Alguém que gosta de orar. Alguém que gosta de falar das Escrituras. Alguém que se permite ser instrumento para que o poder de Deus se manifeste, para que haja cura, para que haja aconselhamento, para que haja conserto. São as características do reino nas nossas vidas. Alguém que tem uma perspectiva da vida positiva. Espera aí, eu estou repleto de promessas de Deus na minha vida, então não sei de que maneira, mas eu sei que tudo vai dar certo, tudo vai se resolver, porque a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, porque a Bíblia diz que aquele que habita em mim é maior do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Você é do reino de Deus.
Quem é do reino de Deus, louva. Quem é do reino de Deus, aplaude ao Senhor. Quem é do reino de Deus, glorifica. Seja do reino. Traga o reino dentro de você. Jesus disse na ceia, simbolizando tudo que estava por acontecer, até que venha o reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino já chegou. Irmãos, nós não podemos ser naturais. Nós tendemos a ser naturais, mas nós não podemos isso. A Bíblia diz: se eu tender às coisas naturais, eu vou colher as coisas naturais. Se eu tender às coisas espirituais, eu vou colher das coisas espirituais. Diga: o milagre, o impossível, as manifestações divinas estão desse lado, no espiritual. Se eu quero viver milagres, se eu quero viver as manifestações de Deus, se eu quero viver coisas maiores com Deus, eu preciso tender ao espiritual. Se eu tender ao natural, eu só vou colher coisas naturais. Pastor, a palavra de Deus diz que quem semeia, colhe. É verdade. Esse é um princípio de Deus. Mas a palavra de Deus também nos ensina que miraculosamente você pode semear hoje e colher amanhã. Quantos dias leva um pé de alface para crescer, meu querido Cadu? Você que é especialista em alface. 20 dias? Tem algum agricultor aí? Quantos dias? 30 dias, um pé de alface para crescer. Essa é a semente natural, que quando você planta, 30 dias depois você vai colher um pé de alface. Mas quando você tende às coisas espirituais, quando você planta a semente de alface, talvez no dia seguinte o pé já esteja lá. A Bíblia diz que na terra da promessa havia cachos de uvas gigantes. Gigantes. Que estavam além do natural. A Bíblia diz que Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, o povo pegava pão daqueles cestos, os discípulos pegavam e distribuíam aqueles pães e nunca acabava. A Bíblia diz que aquela mulher, aquele profeta derramou da botija de azeite, enquanto havia vasilha, azeite havia, mas o dia que acabou as vasilhas, a hora que acabou as vasilhas, o azeite parou. Você pode louvar a Deus por isso? Esse é o Deus que você serve, Ele não tem limites. O que nós precisamos é acreditar, crer e buscar as coisas do reino. O que você está fazendo na igreja hoje? Buscando as coisas do reino. Você não está assistindo uma palestra administrativa, você não está assistindo uma palestra clínica. Ontem, esses dias, eu fiquei fazendo um curso de psicanálise. Horas sim, psicanálise, horas o professor falando. Não, nós estamos aqui fazendo um curso sobre o reino. Receber das coisas do reino, para que eu possa atender às coisas espirituais cada vez mais e, consequentemente, colher das coisas espirituais. A ceia, Jesus traz a revelação das coisas espirituais. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Há quem diga que Jesus, sabendo da dificuldade do ser humano em guardar as coisas, instituiu a ceia para que o mundo não perca o conhecimento desta verdade. Assim como o livro de Deuteronômio. O que foi escrito o livro de Deuteronômio? O que significa o livro de Deuteronômio? Diga: repetição. Se você ler Deuteronômio, você vai ver que o que está escrito em Deuteronômio já foi escrito. Nômio é lei, Deut é dois. Então, Deus usou Moisés para, pela segunda vez, escrever acerca das leis, Deuteronômio. Porque havia se passado muito tempo e muitos desses princípios se perderam. Então Moisés escreve de novo, ou ele reescreve
as verdades espirituais. Há quem diga que Jesus participou, ministrou e deixou a ceia e diz: faço isto em memória de mim, para que jamais a igreja perca a essência do cristianismo e o propósito de Jesus na terra. Não é à toa que nós, habitualmente, todos os cultos, ou melhor, todos os meses, temos esse propósito. Tem um pastor amigo que ele ministra a ceia todos os domingos. E não tem problema nenhum. Mas façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Diga: existe uma nova aliança. Nós não estamos mais apegados ou presos na aliança do passado, do Antigo Testamento. Agora existe uma nova. E esta nova aliança envolve Jesus. Não mais os sacrifícios do passado. Não mais a necessidade de ir a Jerusalém cultuar a Deus. Agora Jesus se fez o sacrifício, Jesus se fez o cordeiro, Jesus se fez aquele que morreu por você e por mim. Existe uma nova aliança, e nesta nova aliança, se você tiver Jesus como seu Senhor e seu Salvador e se submeter aos seus ensinamentos, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus erros, crer de todo o seu coração, você é herdeiro das promessas divinas, inclusive a eternidade. A nova aliança diz que o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas. E agora nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Não mais o tabernáculo do passado, mas agora somos o tabernáculo do presente. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Olha só Jesus, vivendo toda uma atmosfera de espiritualidade, de grandeza, de profundidade, tinha que lidar com a figura de um traidor. Diga: Judas estava lá, desconectado deste ambiente espiritual. Com toda aquela atmosfera de espiritualidade, de profundidade, eles estavam diante do Filho de Deus, do próprio Deus encarnado, trazendo os propósitos para toda a humanidade, que reverberam e repercute até os nossos dias, e vão repercutir ainda muito tempo, anos, tempos, décadas, talvez séculos, não sei quando Jesus vai voltar. Mas Judas estava desconectado de tudo isso. Judas estava lá como um traidor. Irmãos, nós precisamos estar conectados a Deus em todo o tempo. Cuidado em viver a religiosidade do Evangelho, ou a religiosidade da igreja, como você bem entender. Cuidado, o Evangelho não é para ser vivido de uma forma religiosa. Estar desconectado é você não permitir que o fluir, que a essência de Deus esteja na sua vida. Estar desconectado é você estar cercado num ambiente, mas ao mesmo tempo você está completamente fora do ambiente. É como uma pessoa solitária. Ela pode estar no meio de uma multidão, da torcida do Corinthians. O Corinthians está ganhando ou está perdendo no campeonato? Cadu, sabe? Pode estar no meio da torcida do Corinthians, mas ela está só, porque ela está desconectada na alma. Todo mundo celebrando, ou chorando, ou sei lá, qualquer tipo de sentimento que está naquela multidão, ovacionando, gritando, berrando, cantando. Mas ela está lá apática, nem sequer se apercebendo. Outro dia eu vi um vídeo de um rapaz tão desconectado do ambiente que ele estava numa lanchonete, vendo um celular, talvez esperando alguma coisa, e chegou um ladrão. Vocês viram esse vídeo? Chegou um ladrão, todo mundo se ajoelhou, deitou no chão, se estendeu no chão, e ele no balcão. O ladrão roubou um, roubou dois, pegou o celular de 3, de 4, e ele no balcão. O ladrão foi embora, roubou todo mundo, e ele no balcão. Ele estava desconectado. Nessa hora é bom estar desconectado. Mas o duro é quando nós estamos desconectados da bênção, do milagre, da unção,
da graça, da manifestação, do agir de Deus. Não é a igreja que é fria, não são as pessoas que são frias, é a gente que muitas vezes está desconectado a Deus. Eu já ouvi, hoje não mais, mas já ouvi muitas pessoas criticarem igrejas tradicionais. Se eu sou apaixonado pela Bíblia, se eu sou um apaixonado pela Bíblia, eu devo isso à Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando eu fui estudar fora, 4 anos fora, eu frequentei a Igreja Presbiteriana. E foi lá que eu tive contato com a Palavra de Deus de uma forma organizada, excelente, e eu me apaixonei pela Bíblia. Li a Palavra de Deus numa tarde. Li o Evangelho de Mateus com 20 e poucos capítulos numa tarde, me lembro até hoje. Tamanha paixão e desejo. Não via a hora de chegar domingo na escola bíblica dominical para aprender da Palavra de Deus. Não é o lugar, querido. É a gente. O lugar pode até nos influenciar, mas a maior influência, diga a maior influência, não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Você pode louvar a Deus por isso? Desculpa, a maior influência não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Esses dias eu estava saindo da minha casa e eu vi, ainda deve estar lá, uma flor que brotou de uma rachadura da calçada, toda colorida, no meio de um concreto. Eu ia até tirar uma foto. Falei, isso aqui dá muitas coisas, muitos sinais, muita coisa para contar, muita reflexão. Eu fiquei só observando, na entrada da minha casa, uma flor, uma rachadura da calçada pequena, uma pequena fissura, e ela nasceu. Aquela flor venceu as circunstâncias. Ela venceu as pressões de dentro, de fora para dentro. E pela sua capacidade natural, prevaleceu a sua natureza de dentro para fora. De dentro para fora. Amém? O louvor pode subir, por gentileza. Judas estava desconectado. Cuidado para não se desconectar das coisas de Deus na sua vida. Ele sofreu consequências disso. Irmãos, todos tiveram as mesmas oportunidades. É que nem filho gêmeo. Né? Que nem filho gêmeo. Cada um vai para um canto por escolhas, porque os filhos gêmeos tiveram as mesmas oportunidades. Cadê o Guilherme? É ou não é, Guilherme? As mesmas oportunidades. Mas cada um faz escolha diferente. Eles tinham as mesmas oportunidades. Mas alguns escolheram estar com Jesus, usufruir de conectar-se às coisas espirituais, e Judas decidiu conectar-se às coisas terrenas. Eu quero, dinheiro. Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.